Se os irmãos trouxeram a Bíblia, as irmãs, abra ela no livro de Lucas, capítulo de número 17, amém? Lucas, capítulo de número 17, glória a Deus. Essa palavra de hoje é uma palavra de conserto, glória a Deus. Isso, Lucas, capítulo de número 17, diz assim, versículo de número 11: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos, irmãos? 10. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curada, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Repita assim: e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estranho ou estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema. Repita assim comigo: a doença do coração, do pensamento e dos sentimentos. Existe uma doença muito grave que contamina o coração, que contamina o pensamento, que contamina os sentimentos. E hoje Deus vai abrir os teus olhos, como abriu os meus olhos hoje. Deus vai falar no teu coração, como Ele falou no meu. A Bíblia primeiro nos ensina que o pai repreende o filho a quem ama, e Deus repreende os seus filhos a quem ama. Diz a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 13, que aquele que não aceita a repreensão de Deus é tolo. Nós temos que aceitar, porque, repita assim comigo: Deus repreende a quem ama. Mas para começar, presta atenção no versículo 17, capítulo 17, versículo 11, aliás. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Aqui eu começo a ver a diferença de Jesus para o mundo inteiro. Porque Jesus, como um judeu zelador, como um sacerdote, então ele tinha, minha irmã, meu irmão, duas opções: agradar os homens ou agradar a Deus. E lá no livro de Atos, Deus diz assim: importa-vos agradar a Deus e não aos homens. Repita assim comigo: é importante agradar a Deus. Você pode agradar aos homens, mas o mais importante, o primordial, a prioridade é agradar o coração de quem? Deus. E diz a Bíblia que Jesus estava passeando pelo meio de Samaria e da Galileia. E o que era a terra de Samaria? Para o judeu, eu já preguei isso aqui outro dia, Samaria representava uma terra maldita, representava uma maldição para o judeu. O judeu tratava o samaritano como uma praga na terra, como uma peste. Então, qualquer judeu zelador, qualquer judeu que se prezava naquele tempo, jamais falava com o samaritano, e muito menos pisava na terra,
nós vemos Jesus não só caminhando na terra de Samaria, como falando com uma samaritana lá no poço de Jacó. E diz a Bíblia que a samaritana olha e diz assim: como você, sendo um homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Jesus disse: mulher, você não sabe quem está te pedindo água. Se você soubesse, você daria, porque esta água tua vai acabar, mas a água que eu tenho para te dar, quem beber dela nunca mais terá sede. Diga glória a Deus. Nunca mais. A fonte de Cristo é inesgotável. Diga glória a Deus. Então aqui a gente vê, minha irmã, meu irmão, que para Jesus não havia preconceito ou discriminação. Não pode haver no nosso meio preconceito ou discriminação, como a gente tem visto por aí fora, em muitas igrejas evangélicas, enfim, a gente vê muita discriminação, né? A gente vê, não, porque eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, eu passei numa igreja. Você quer ver qual foi a minha maior decepção dentro das igrejas? Uma das maiores. A maior decepção é confiar numa pessoa que está querendo de Deus e depois descobrir que era um demônio disfarçado. Minha irmã, meu irmão, mas aí Jesus já tinha me preparado para isso. Mas uma das minhas maiores decepções dentro da igreja foi o dia que eu não estava mais me sentindo bem dentro da igreja e fui para outra junto com a minha esposa, isso em outro ministério. E aí quando eu vou andando na rua com a minha esposa, os mesmos obreiros que há uma semana atrás, pastores, membros que há uma semana atrás passavam por mim, cumprimentavam, só porque eu mudei de igreja agora passa por mim, nem olha para minha cara. Foi ou não foi, pastor? Lá no Jardim São Bernardo, lembra? Como que se existisse diferença, como se o Deus deles fosse melhor do que o meu. A Bíblia fala que não existe deuses, só existe um Deus, um caminho, uma verdade e uma vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. É o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. A gente vê discriminação, não, porque como fulano não congrega, e eu estou gravando essa palavra, que eu vou colocar na rádio, porque aí eu quero que, sabe, essas igrejas ouçam e venha falar besteira para mim, que eu já estou preparado. Vou colocar na rádio essa pregação, porque minha irmã, meu irmão, presta bem atenção. Não, porque fulano não frequenta a minha igreja, então ele não é irmão. É como que fala, pastor? É primo não? Criatura. Não, fulano não frequenta a minha igreja, não é membro da minha igreja, então é criatura. No reino de Deus não tem lugar para primo. No reino de Deus não tem lugar para criatura. No reino de Deus só tem lugar para filhos. Diga glória a Deus. Se essa pessoa que está do teu lado não é teu irmão, então você jamais entrará no reino de Deus. Não, é meu primo, então você nunca verá a Deus, porque não pode haver discriminação. É o que a gente vê, eu não digo nem guerra santa, é a guerra diabólica de igreja contra igreja, que a gente tem assistido por aí fora. O diabo não está entrando em guerra, o inferno não está em guerra, mas o reino de Deus está em guerra. De igreja contra o quê? Igreja. De religião contra religião. O diabo trabalha unido. O tráfico de drogas trabalha com união. Mas o reino de Deus é dividido. E por isso que a gente vê igrejas financeiramente crescendo, porém espiritualmente ocas, vazia. A pessoa entra na igreja e sai da mesma forma que entrou. Quem já passou por lugares assim? Vou levantar até o pé aqui. Grandes templos, mas que na verdade de grande não tem nada espiritualmente. Jesus não tinha preconceito.
Arranque do teu coração todo preconceito, toda discriminação. Quem está me entendendo? Olha o que está escrito na Bíblia. Em qualquer lugar da terra, livro de Atos, está escrito assim: em qualquer lugar da terra, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Diga glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos continuar, versículo de número 12. Vamos para o versículo 11 para você entender melhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 o quê? Ele foi pregar na aldeia. Tinha tanto lugar rico para Jesus pregar. Ele foi para a aldeia. Porque Jesus, não, aquilo que eu falei, não tinha discriminação. Para Deus não tem esse negócio de branco, preto, alto, baixo, gordo, magro. Para Deus não tem esse negócio de, sabe, de nome. Não. Jesus vai em qualquer lugar. E se você buscar Ele nessa noite, Ele vai de encontro a você. Ele vai de encontro à sua casa. Ele vai de encontro à sua família. Levanta as suas mãos aos céus, feche as suas mãos e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Versículo de número 13. Versículo do que, irmãos e irmãs? Repita assim comigo: que ficaram, repita, que ficaram longe. Ficaram o quê? Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram longe. Irmão, irmã, 10 leprosos, sabe o que significa isso? Significa 10 homens que estavam com os dias contados na terra. 10 homens, sabe, que estavam com os dias contados, o fim estava próximo. Porque a pessoa leprosa, ela vai se definhando. Hoje cai o dedo, amanhã cai a mão, depois da manhã cai o braço, e aí vai, cai nariz, até cair um órgão, apodrecer um órgão no corpo, que o mantém vivo e morre. A pessoa vai desmontando, ela vai sendo comida pela essa bactéria chamada lepra. Tanto é que lepra, uma pessoa leprosa, jamais pode ficar no meio de nós, porque lepra se pega até respirando o mesmo ar que a pessoa. Amém, irmãos? Um dia, o professor falou para os alunos: olha, faz uma relação das 7 maiores maravilhas do mundo. Escolhe uma das 7 maiores maravilhas do mundo. E quando ele pegou a redação, uma moça evangélica que confiava e acreditava em Deus, deixou escrito na redação: a maior maravilha do mundo não é, sabe, as cataratas, não é, sabe, o Monte Everest, não. A maior maravilha do mundo é viver com saúde. A maior maravilha do mundo é uma criança quando nasce do ventre de uma mulher e cresce e às vezes se torna até maior que a mãe. A maior maravilha do mundo é quando uma flor brota e nasce. A maior maravilha do mundo é quando você acorda pela manhã e você sente o ar que você respira no seu pulmão, sem ajuda de aparelho, sem ajuda de remédio. A maior maravilha do mundo é aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. A maior maravilha do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Você tem que prezar pelaquilo que Deus já te deu. Valoriza, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Diga glória a Deus. Então, a Bíblia fala que 10 leprosos se aproximam. 10 homens que estavam com seus dias contados.
E talvez eu estou falando aqui nesta noite e vem a revelação de Deus para mim, porque tem pessoas aqui agora, e Deus está me mostrando. E talvez você está aqui nesta noite dizendo: pastor, os meus dias também estão contados, porque a luta está tão grande que eu já não tenho mais esperança, eu já não tenho mais confiança, eu já não tenho mais fé, eu estou fraco, eu preciso de força. E Deus está mandando te dizer nessa noite: recebe a força, porque nessa noite Deus ele acaba com esse ponto final e reescreve a história da tua vida. Diga glória a Deus. Você precisa acreditar. O que você precisava fazer, você já fez, e está aqui nessa noite. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: não é o fim. Fala para ela: não é o fim. Levante a sua mão direita e profetiza. Diga assim: é apenas. Não, profetiza com muita fé. Diga: é apenas o começo de uma nova história. Repita: é apenas o começo de uma nova história. Fecha os teus olhos e profetiza com mais fé. Diga assim: é apenas o começo de uma nova história. Coloque a sua mão no coração e diga: uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. É apenas o começo de uma nova história. Jogue a sua mão para o céu e diga glória a Deus. E diz a Bíblia, meu irmão, presta atenção, porque o teu casamento não vai acabar, porque a tua vida financeira não vai acabar, porque a tua vida sentimental não vai acabar, porque a tua saúde não vai acabar. Ei, eu venho profetizar: o meu Deus está liberando vida, vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles ficaram de longe. Essa é a missão do diabo, essa é a missão do mundo, essa é a missão das pessoas que nos cercam, nos distanciar cada dia mais de Deus. A missão do diabo é essa. A missão dos crentes que nos cercam, dos religiosos, é essa: é nos afastar de Deus. Hoje aconteceu uma situação agora à tarde, aqui na igreja, que quando eu comentei com a minha esposa, na hora que fui buscar minha filha na escola: vamos cuidar da nossa vida, porque até as pessoas que nos cercam vêm enviados pelo diabo para nos afastar de Jesus, e você tem que vigiar com isso. Jesus disse e nos alertou que os inimigos do homem serão os da própria casa. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz aqui, minha irmã, meu irmão, capítulo 17, versículo 1. Olha o que está escrito aí. Disse quem? Jesus a seus discípulos: é inevitável. Repita assim comigo: é inevitável que venham os escândalos. Repita assim: mas ai do homem pelo qual eles vêm. Os escândalos serão inevitáveis, as traições, as perseguições, as lutas serão inevitáveis. Pessoas para tentar abater a nossa fé,
serão inevitáveis. Decepções de pessoas que estão ao nosso lado serão inevitáveis. Isso é inevitável, meu caro. Mas Jesus disse: ai daquele cujo qual fizer o escândalo. Mas ai daquele que está trazendo o escândalo. Ou você acha que esses pastores que ficam brigando igreja contra igreja, ou você acha que eles vão passar impune no reino de Deus? Porque eles estão brigando por causa de poder, de crescimento, de dinheiro, de impérios. Mas eles estão esquecendo que no meio dessa guerra tem um povo que é aflito de alma, necessitado de espírito. São pessoas que estão sendo destruídas, porque entenda uma coisa, e presta atenção você, dentro da sua casa, enquanto você está aqui, brigando, discutindo, falando mal que seja, primeiro, você não tem que falar nem bem nem mal, cada um, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Quem está me entendendo? Cuida da sua, amém? Não cuida dos outros. Enquanto você está aqui quebrando o pau, discutindo, bagunçando, o diabo está ali do outro lado, armando, projetando e destruindo. O diabo, ele vem pela calada, ele não é burro. Se o diabo chegar na porta da sua casa, aí você abre a porta, ele solta o rojão, cheguei, você vai correr para Jesus. Então o diabo não é burro. O diabo deixa, ele está brigando ali, então é aqui que eu vou destruir. Por isso, não perda o seu tempo discutindo, não perda o seu tempo brigando, não perda o seu tempo, minha irmã, meu irmão, falando de ninguém. Cuida da sua vida, amém, irmãos? Essa pregação vai para a rádio. O que vai vir depois dela, sei lá, mas vai para a rádio. Minha irmã, meu irmão, olha o que diz o versículo 13. Aí enquanto os líderes estão se matando, o povo está sofrendo. Que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos a quem, minha irmã, meu irmão? Aos sacerdotes. Por que mostrar aos sacerdotes? Porque uma pessoa, quando era curada naquele tempo, ela jamais podia passar o próprio diagnóstico: eu fui curado e acabou. Não. Para ter certeza que a pessoa foi curada, pegava a pessoa e levava para o sacerdote. O sacerdote olhava e falava: você está curado. Se o sacerdote falava que não estava, a pessoa não estava. Então era o sacerdote que dizia: está curado ou não está curado. Aí Jesus disse para os leprosos: o que vocês querem? Quer ser curado, então vai até o sacerdote. Para quê? Vai lá para ele passar o diagnóstico. E eles foram, todos eles foram. Amém, irmãos? Até aí tudo bem, todo mundo foi abençoado, porque olha o que diz a Bíblia, versículo 14: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Foram o quê? Purificados. Um dos 10, repita assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus. Dando glória o quê? A Deus em alta voz. O que eu vejo aqui no versículo 15? Um voltou dando glória a Deus em alta voz. Essa é a doença do coração, do pensamento e do sentimento. O que adoece o coração de uma pessoa, o que adoece o pensamento de uma pessoa e o que adoece o sentimento de uma pessoa, minha irmã, meu irmão, e que leva a pessoa à desgraça, ao fundo do poço, o que faz a pessoa se entregar de mão beijada
nas mãos de Satanás está aqui no versículo 15. Porque Jesus curou quantos leprosos? Mas só um voltou para agradecer. E essa é a doença do coração, da alma, dos pensamentos e dos sentimentos: a ingratidão. A ingratidão. Porque muitas pessoas, até dentro da nossa igreja, hoje no mundo, porque virou moda ser gospel, né? Agora dizer que é gospel e fazer um monte de besteira aí fora é fácil. Dizer que é pastor e obreiro é muito fácil. Padre, porque se a pessoa pelo menos se convertesse a Jesus, mas não. É só estudar para ter um título. Só que o povo esquece que Deus está pouco se lixando com o título. Você pode ter toda a formação dessa terra, como você pode ser um analfabeto. Se você tiver a unção de Deus, o céu vai ser o limite para a tua vida. Porque você vai crescer, porque você vai prosperar, porque você vai vencer. Agora, se você não tiver a unção de Deus, é o que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Só um voltou para agradecer. E tem muitas pessoas, minha irmã, meu irmão, está enraizada no coração dela o sentimento de ingratidão. Como assim o sentimento de ingratidão? Está tão enraizado que ela não consegue ser grata a nada. As pessoas fazem um monte de coisa para ela, mas ela não tem coragem nem de dizer muito obrigado. A pessoa doente do coração, com a ingratidão, com essa praga chamada ingratidão, é uma pessoa egoísta, soberba. Só ele é dono da razão, só ele sabe, ou acha que sabe, porque diz a Bíblia que a sabedoria do mundo para Deus é loucura, não serve de nada, mas a sabedoria de Deus é vida eterna. Diga glória a Deus. E tem tantas pessoas que estão doentes do coração com essa praga dessa ingratidão, que ela não consegue ser grata por nada. A vida dela é só reclamar, a vida dela é só achar defeito, a vida dela é só criticar, é só falar dos outros. A vida dela, minha irmã, meu irmão, o problema é que ela destrói ela e acaba destruindo outros também. O problema de uma pessoa doente do pensamento com a ingratidão é porque, minha irmã, meu irmão, as pessoas até fazem o bem para ela, e ela da boca para fora ainda diz assim obrigado, mas no pensamento está dizendo: oh, que desgraça essa pessoa. Obrigado. Tem gente, minha irmã, meu irmão, que tem um pensamento tão podre que até o diabo aprende com ela. São pessoas, o pensamento dela é um pensamento ingrato. Eu pedi, tem crente assim, né? Eu pedi para ganhar na loteria, eu não ganhei, é porque Deus não existe. Tem gente que a ingratidão é tão grande que ela não reclama da boca para fora, porque a gente ensina aqui, sabe, minha irmã, meu irmão, que não pode ficar reclamando. Ela não reclama da boca para fora, mas o sentimento dela está adoecido com a ingratidão, que ela fica emburrada com Deus. Já viu uma criança emburrada? Ela não fala nada, ela fica só. É assim ou não é? Burrado. A cara dela mostra que ela está emburrada com Deus. Aí enquanto a igreja inteira está louvando, cantando, a pessoa está lá. Aí o pastor fala: recebe a bênção, a pessoa, achando que a vida dela é ruim. Ruim? 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 O brasileiro é o único que não podia dizer assim: pô, a minha vida é ruim. Sabia disso? Porque a vida do brasileiro
comparado do mundo aí fora, é uma vida podre de rica. Até a pessoa mais pobre do Brasil é rica em vista ao mundo aí fora. Porque enquanto você está reclamando do ovo e do arroz e feijão, tem pessoas aí fora comendo barata, rato, aranha, o que acha pelo caminho, comendo mato. Porque enquanto você acha que a sua roupa está velha, tem pessoas que estão se vestindo de mato, de pano de saco, para sobreviver. Pô, essa casa que eu moro não presta, não vale nada. Mas tem gente morando dentro de caverna em buraco para sobreviver. Ah, meu Deus, faltou água. Oh, meu Deus, o Senhor também não me ajuda, hein? Mas tem pessoas aí que a água que bebe é aquela água barrenta. A ingratidão tem adoecido muitas pessoas. Tem ou não tem? Tem. A cidade hoje é um exemplo da ingratidão. Porque esse povo colocou os políticos que hoje estão lá dentro. Mas o que é que eles estão fazendo pelo povo? Nada. Quem colocou foi o povo. Mas a ingratidão, a maldita mania de pensar no próprio umbigo é tanto, não consegue nem ajudar os necessitados da cidade. Pessoas que, minha irmã, meu irmão, quando estava no tempo da eleição, batiam nessa o pastor ajuda, e hoje passam por mim, não olham nem para minha cara. Também estou um pouco me lixando. Eu não vim para Araponga para fazer amigo, eu vim para Arapongas pregar a palavra, cumprir a minha missão e ir embora de Arapongas. O dia que a minha missão estiver pronta aqui, eu vou embora. Não vim para fazer amigo. Olha, o pastor Reginaldo é meu amigo. Nunca diga isso. Diga assim: o pastor Reginaldo é o meu pastor. Mas não diga ele é meu amigo, porque o teu amigo é Jesus Cristo. O meu amigo é Jesus Cristo. Quem está me entendendo? É. Ele é amigo fiel e verdadeiro. Então, irmãos, nós temos que vigiar com a ingratidão. A doença do coração, do pensamento e do sentimento é a ingratidão. Jesus curou 10, mas só um voltou para agradecer. E quantas pessoas foram abençoadas nessa igreja e nem voltaram para agradecer? É ou não é, irmão? Fala que nem outro, sim ou não? Meu Deus, uma menina de cadeira de roda levantou e andou aqui dentro. Cadê ela? Cadê os pais dela? A outra foi curada de câncer. Cadê ela? A outra foi curada de AIDS. Me mostra qual foi o dia que essa mulher que foi curada de AIDS. Foi o primeiro milagre dessa igreja aqui. Cadê essa mulher que nunca mais voltou aqui? Cadê? A outra recebeu o caso na justiça. Sumiu já tem mais de um ano. Medo. Eu vou ter que dar o meu dízimo na igreja. Eu estou pouco me lixando para dízimo. Eu tenho que dar minha oferta. Eu não estou nem aí para oferta, irmão. Eu quero saber da alma. Glória a Deus. Semana passada veio uma irmã aqui, acho que foi domingo. Pastor, meu marido não pôde vir no dia do batismo, por isso que ele saiu da igreja. Eu só quero saber dele aqui, dentro da igreja, buscando a Deus. É isso que me importa. Porque aquele ladrão da cruz nem batizado foi, mas foi o primeiro homem a entrar no paraíso. Porque o importante não é agradar os homens, mas é agradar a quem? A Deus. É como uma vez eu estava evangelizando, e aí, minha irmã, meu irmão, eu apontei na ladeira. Tinha uma ladeira lá em São Paulo enorme, gigantesca. Eu apontei lá na ladeira, evangelizando. Quando eu cheguei na ponta da ladeira, que eu olhei para baixo, a irmã da igreja, cadê? Tinha uma irmã da igreja lá. Na hora eu olhei, eu já bati o olho, eu vi. Mas que é Deus também, eu não quero ver essas coisas, mas Deus tem que mostrar para mim. Eu vi.
Aí quando ela me viu lá no topo da ladeira, ela achou que eu não tinha visto. Quando ela me viu no topo da ladeira, ela escondeu o cigarro. Aí eu fiz questão, como de longe deu para ver que o cigarro era grande, eu falei, vou descer bem devagarzinho. Aí fui descendo, e ela com o cigarro na mão, aqui atrás escondido. Eu fui descendo. Quando eu cheguei perto dela, comecei a... Paz, irmã, já tinha sentido o cheiro a quilômetro. Tem uma coisa que eu tenho, olha, é o nariz, viu? Senti o cheiro a quilômetro. Quando eu cheguei perto, oi, irmã, conversa vai, conversa vai. E ela segurando o cigarro aqui. E eu na mente contando, 1, 2, 3, 4. E falando com ela. Daqui a pouco, ai minha mão, ai minha mão, ai minha mão. Eu falei, irmã, por que isso? Eu já tinha visto lá no topo da ladeira. E a quilômetros eu já tinha sentido o cheiro. Irmã, a senhora deve satisfação a Deus, não é a mim não. Sou um pecador como a senhora. A senhora deve satisfação da sua vida, é para Deus. Você deve ser grato, é a Deus. Glória a Deus. Amém. Quantas pessoas já foram consagradas nessa igreja? Abençoadas. Agora eu vou falar para todo o Brasil ouvir, porque essa pregação, vou falar de novo, vai para a rádio. Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram libertas? Casamentos restaurados. E pergunto, não ligaram nem para dizer assim, obrigado pela oração. Quantos? Não ligam na rádio nem para dizer assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Não. E aí a gente vê a ingratidão do povo. Só um voltou. Não seja 9, seja um. Deus não está à procura de multidões. Deus está à procura de um que seja grato de coração, grato de pensamento e grato de sentimento. Diga glória a Deus. Aí diz assim, versículo de número 15: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o que? Samaritano. Era o último homem da face da terra que qualquer ser humano diria, esse vai voltar para agradecer. Ele era para ser o primeiro a ter ido embora, irmão, sem dar nem tchau para Jesus. Porque Jesus era judeu e esse homem era o quê? Samaritano. Era o último homem que qualquer um esperaria que voltasse, mas voltou. Foi o primeiro a voltar, dando glória a Deus e agradecendo pela cura. Você tem que ser grato a Deus pelas coisas menores até as maiores. Tem gente que só dá valor quando perde. E eu falei uma coisa aqui, vou falar de novo. Grava. Está gravado, aliás, né? Qualquer coisa eu dou essa gravação para você. Eu passo com um CD depois, você leva para sua casa. Irmão, irmã, tem gente que só dá valor quando perde. Tudo, vou repetir, tudo o que você colocar na frente de Jesus, Deus vai tirar de você. Se você colocar o pai e a mãe na frente de Deus, Deus vai tirar de você. Se você colocar o filho na frente de Deus, Deus vai tirar ele de você. Se você colocar o emprego na frente de Deus, Deus vai tirar o emprego de você. Se você colocar a tua saúde na frente de Deus, Deus vai tirar a tua saúde. Nada pode ocupar o lugar de Deus. O primeiro lugar da sua vida tem que ser para Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que ser um fanático, abitolado, doido, louco. Louco nós somos, né? Mas Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Mas estou dizendo, tudo o que você colocar na frente de Deus, Deus vai tirar de você. Eu aprendi isso na Bíblia. Porque um dia eu perguntei para Deus, Deus, por quê? Por que que Davi, segundo o coração de Deus, teve uma desgraça, a casa dele virou um inferno?
de filho estrupando a filha, e o outro filho matando o irmão. Foi uma guerra do inferno, a ponto do próprio filho de Davi roubar o trono dele, roubar as esposas de Davi, e detalhe, colocar a cabeça do pai a prêmio. Como? Por que isso aconteceu? Aí Deus me disse, porque Davi colocou Betseba, uma mulher casada com outro homem, porque Davi colocou os prazeres da carne na minha frente. É por isso que eu tirei a paz da casa de Davi. Por que Deus deu Isaac e agora pede de volta? Porque Abraão, oreudo, colocou Isaac na frente de Deus, e Deus falou: então me dá esse filho agora. E Abraão não abre uma boca, não fala nada, ele só fala sim, Senhor. Por quê? Porque ele sabia do erro dele. Aí quando ele coloca o filho em cima do altar e pega uma faca para matar o filho, Deus grita: Abraão, para aí. Agora, irmão e irmã, quando Deus fez a promessa, Abraão tinha 50 anos. Quantos anos Abraão tinha? 50. Quando Abraão foi pai, ele tinha 101 anos. 101 anos. São 51 anos na presença de Deus, fora os outros 50 que Deus não havia revelado ainda. São 51 anos. 51 anos buscando a Deus. Mas bastou Isaac nascer para colocar Isaac e jogar fora 51 anos na presença de Deus. Quem está me entendendo? Deus falou: agora, ô Abraão, em 51 anos, eu ainda duvidava do seu amor, Abraão. Eu não acreditava no seu amor, Abraão. Em 51 anos, em 101 anos, eu não acreditava no seu amor. Abraão, agora eu sei que você me ama. Só agora, porque antes eu não sabia disso. Será que Deus pode dizer isso hoje de nós? Agora eu sei que você me ama. Será que Deus pode dizer para mim, para você hoje? Será que Deus está em primeiro? Ou será que Deus já está ficando em segundo? Ou talvez em último lugar? Você tem que ser grato. Então Jesus perguntou, versículo 17: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se coloque em pé no seu lugar, minha irmã, meu irmão.